quando a gente abriu a oficina, começamos assim, eu vou ser sincero, eu pedalei tudo que tinha pra pedalar, né? É aquele negócio improvável que deu certo. Então, era a última chance. Era a última chance. Não né? tinha, né? Era isso, eu vou voltar a vender sorvete. Exato. Ou ia trabalhar em alguma outra concessionária, Com certeza, sabe? Mas Mas é aquele negócio, não podia perder, né? Não podia perder, né? Eu via uma situação ali, né? Teve dentro de mim essa vontade, né? Mas eu acredito que foi tudo um caminho que aconteceu. Isso. E aí abrimos a oficina, começamos assim, ó. Comprei as ferramentas que eu consegui, ele me deu um longo prazo para mim pagar, né? E aí eu fui trabalhando com os recursos que eu tinha para fazer as compras e vendas do mês, pagar o aluguel. Já entrei pagando aluguel, entrei mais um funcionário, né? Que foi o meu primeiro funcionário, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, né? E aí foi, cara, quando deu em meados, foi no final de ano, não foi? Começo da pandemia foi em março de 2020. Mas no final do ano já começou... no final do ano começou o zum, né? Exato. E aí, cara, até o final do ano foi bom, né? Porque a gente foi crescendo aos poucos, né? Eu fazia orçamento, trabalhava, levantava, apertava parafuso, voltava e fazia... Limpava, lavava, né? fazia tudo, né? O começo é assim, Vida de empreendedor. Achava que ia trabalhar menos, passei a trabalhar 10 vezes mais até hoje. Você que quer empreender, se você acha que você vai trabalhar menos... Doce ilusão. Doce ilusão. Talvez E o ponto que você tá ajudou bem, né? Você Sim. tá numa rua muito boa, né? Eu quis pegar ali nessa região da concessionária para poder talvez ficar mais perto dos clientes virem, né? Chegarem até a gente. Claro. E aí começamos. Quando entrou na pandemia, cara, foi aquela notícia. Se eu fechasse igual a maioria que fechou na pandemia, que teve que fechar as portas e parar as atividades, o Amaro Mecânica provavelmente não ia estar aqui hoje, né? Porque, cara, eu trabalhava um mês para pagar as contas do mês seguinte. Não tinha um planejamento financeiro, não tinha nada. Fluxo de caixa, né? Não tinha nenhum fluxo de caixa. O que eu vendia hoje, eu segurava o que era peça para pagar, né? E o lucro a gente pagava aluguel, as nossas despesas, o salário do funcionário, né? Sim. Eu lembro que foi quando o governador, né? Que foi o governador, o Dória. Ele anunciou, né? Que tinha que ter fechamento. Naquele outro dia eu amanheci com a meia porta, né? Eu cheguei 8 horas na oficina e falei, vamos deixar a meia porta aberta, né? E vamos ver o que vai acontecer. Aí eu lembro quando foi, acho que 11 horas da manhã, ele passou aquele primeiro comunicado. Que ele falou que as oficinas mecânicas entravam no essencial. Cara, graças a Deus. Cara, eu dei um graças a Deus assim, cara. Né? Tinha que ser, né, cara? Hoje, pensando bem numa calamidade, a oficina mecânica a gente é um instrumento para fazer um carro numa emergência tá rodando, né? Além de ser essencial, é um lugar que não tem aglomeração. Você não fica 100 pessoas vai lá vou tomar um café na oficina mecânica. Pra trabalhar a equipe toda. Você leva o carro e vai embora. Fizemos algumas mudanças, eu falei assim, por pandemia vamos parar de trabalhar de sábado, né? Eu fazia 6 meses que eu tava trabalhando, aí eu cortei o sábado, né? Para poder ter mais tempo eles com a família, porque dá aquele momento aquele momento de reflexão, de medo, né? Foi Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Tudo novo, né? Exatamente. E aí a gente... E aquela brigaiada. Cara... Fecha, não fecha, fecha, não fecha. Compra, não compra, vacina. Foi um lance, assim, na minha vida que foi, assim... Totalmente, assim, sabe, pra todo mundo, né? Foi inesperado. Mas, querendo ou não, muita gente vendeu muito mais na pandemia. Então, como que eu posso... Eu não tenho um histórico de movimentação, de faturamento antes da pandemia. Então, graças a Deus, desde a pandemia, nós viemos a sempre estar crescendo, né? Chega num ponto de equilíbrio, depois faz algumas mudanças, aumentava mais um pouco o faturamento e tal. Mas a gente teve uma crescência até aqui, a oficina, né? De faturamento. E foi aumentando a estrutura, sim. Então a pandemia, o que aconteceu, eu vejo no sentido que com a falta de peças nos fabricantes, diminuiu a venda de carros, os custos subiu, aí teve todas essas alterações de taxas, incentivos. Carro seminovo explodiu, Exato. Né? Quando o pessoal começou a comprar muito seminovo, aí começaram as manutenções preventivas, né? A galera, assim, eu passei uma boa parte da pandemia, falando a verdade para os nossos clientes, tampando buraco, né? Eles falavam assim, tem que fazer isso, isso e isso. Eu falava, cara,
quebrou, por que ele quebrou? Quebrou por causa disso, então troca só isso, o resto você dá uma ajeitadinha aí, vamos esperar até eu melhorar. Porque não tinha o que fazer também, né? Não tinha o que fazer. Todo mundo meio sem grana, com medo de gastar. Sim. Ninguém sabia amanhã como é que ia ser. A galera não sabia, né? E aí foi sempre fazendo manutenção corretiva, né? Que aí a mecânica entra na manutenção corretiva e na manutenção preventiva, né? Então a gente fez muita corretiva, mas teve serviço a pandemia inteira. Né? Não ficamos fechados e nem sem carro nem um dia, cara. Que bom, que bom. Nossa Senhora. E, querendo ou não, você tinha meses de vida ali, né, na empresa. Meses. Você estava começando, Se né? tivesse que passar fechado, realmente não ia sobreviver. Não iria sobreviver, cara. Ah, Porque aí o aluguel é uma coisa que... aluguel, funcionário, você não ia mandar embora o Do funcionário. aluguel, quando eu mandei um e-mail pro dono do estabelecimento que a gente tinha, ele me respondeu assim, eu passo aí na frente e vejo lotado de carro, por que você quer isenção ou desconto? Ele aumentou o aluguel na pandemia, essa foi a verdade. Ele né? aumentou Aumentou o aluguel. Não seja esse cuzão. Não seja esse cuzão. É por isso que hoje eu não estou mais lá, outros. né? Negócio é negócio, Que a gente- mas depois- tem gente que não tem uma certa tolerância. Uma maleabilidade, né? Flexibilidade. Acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Mas o crescente vem vindo, né? Todos os Vem. meses você vem superando. Viemos batendo metas, né? Hoje a gente consegue entender um pouco mais da parte financeira do negócio, né? Então consegue ver mais números, tem sistemas que ajudam a mecânica, abertura de ordem de serviço, né? Compra de peça, relacionamento com o cliente, muita coisa, né? né? Sim. Muito item, muita peça chegando toda hora, e serviço, e entra e sai. Exato. Tem que estar bem estruturado, né? Tem que Porque tá. você já pede uma peça, ela já vem, então tem que ter um sistema Tem que ter um organizado, sistema. né? Tem que ter um sistema. A pandemia ela aumentou muito os custos de peça. Digo que hoje, até o fim da pandemia, foi quase 35% a 40% no aumento. Então, além do serviço ficar meio escasso, as peças, por falta de sempre algum item para produção, né? Ficou caro de adquirir, então aumentou o preço das manutenções em geral, né? Sim, Quase que tudo aumentou, né? Tudo aumentou. aumentou. Nada baixou até então. Mas viemos aí, cara. Estamos aí hoje. Hoje, como é que tá em termos de quantos funcionários hoje? Hoje nós estamos em 5 funcionários. 5 pessoas trabalhando. 5 Que pessoas. bacana. Olha só, né? Começou lá só você um cara, em 4 anos aí já quintuplicou a equipe. Sim. E qual que é a especialidade hoje da Amaro? Qual que é a vocação que você fala, não, isso é o que a gente faz Bate no bem peito. e tudo mais. Olha, para falar sobre isso daí, eu falo assim, como a minha experiência veio de concessionária, e eu trabalhei na concessionária da Kia desde o começo, fui o responsável técnico lá durante quase todo esse tempo, né? Fui o único supervisor da Kia de mecânica. Ah, é? Porque depois dela fechou, né? Você foi o primeiro e o último, né? Bom, não sei se isso é bom, né? Talvez ajudei a fechar, será? Porra, mas 10 anos, cara. Você manteve o negócio 10 anos, é rei. Ei, caramba. Ó, não, o que eu penso em relação a isso, né? A mecânica, na concessionária, você aprende a fazer tudo, cara. Então, tipo, eu aprendi a desmontar um tecido de carro em garantia, que rasgava o tecido, aprendi a desmontar um estofado de banco, aprendi a tirar um painel, fazer um curso de elétrica interno, desmontar interiores de carro e montar. Então, eu venho com a noção, né, da mecânica, é o geral, né? É igual aqueles seriados americanos que a gente vê, né? A mecânica faz tudo. Então, hoje a gente tenta fazer basicamente quase que tudo que envolve o carro, menos a parte que fala funilaria, né? Funilaria, pintura, polimento, essas coisas nós não trabalhamos. Elétrica, por exemplo, você faz quase tudo. Elétrica geral a gente faz, né? Troca de Nós trabalhamos, pneu, troca de pneu, comercialização alinhamento, de balanceamento, pneu. recarga do sistema de ar-condicionado, vazamentos de ar, que mais? Parte de Ou seja, suspensão, você chegar freio, com o carro check-up lá, geral. Tudo vai ser resolvido, menos a funilaria. E pintura, exato. Que é uma parte que se aconteceu algum Exato. problema, né? Mais estética, vamos dizer. Nós abrangemos quase que toda essa área por necessidade, né? Os nossos clientes, às vezes... o Auto Center faz 2 anos, a oficina se completou 4 anos, né? E o Auto Center faz 2 anos, né? Que é a parte de alinhamento, balanceamento e pneus. A gente foi agregando algumas empresas na nossa carteira de clientes e eu vi a necessidade, porque esse ramo é um ramo que a galera sempre tem uma desconfiança do profissional que está fazendo a manutenção e tudo mais. E aí, por ter todas essas dificuldades, pneu barato, aí depois o serviço ficava muito mais caro do que na compra do pneu. Então, tudo isso, a gente pensou em agregar algo a mais para o cliente. Foi quando a gente
trouxe esse nicho. Aí fechamos o leque. Então o cliente traz para fazer realmente uma revisão, o carro sai revisado, né? Faz alinhamento, balanceamento, troca de óleo, troca pneu, iluminação elétrica, confere o ar-condicionado, faz higienização de ar-condicionado, tem geral, filtros, suspensão, o cara freio. num lugar só, ele consegue resolver todos os problemas, né? Exato. Que é o que todo mundo quer, essa conveniência. Exato. Se eu tiver que ir lá para resolver depois elétrica em outro lugar, depois o pneu em outro, depois o amortecedor, imagina, né? Ninguém mais tem tempo para isso, né? A gente tem clientes que trabalham muito, eu acho, também, graças a Deus, né? Então a galera não tem tempo, cara. E você vê isso, né? Exatamente. Thiago, você consegue. Tem vezes que, às vezes, escapamento a gente instala alguns e alguns eu tenho que levar para instalar, né? Eu vou dar um exemplo de escapamento. Então tem cliente que fala assim, Thiago, trouxe meu carro para revisão, tá fazendo barulho disso, tá esquisito a bateria, tá isso. A gente faz o orçamento, troca escapamento, troca a bateria, faz a revisão geral, troca pneu. E o cara fala assim, você consegue levar para dar uma ducha, lavar? A gente tem essa cortesia pros clientes, que é a ducha após as manutenções. Então a gente entrega o carro pronto pro cara sair numa viagem, já lavadinho, limpo, o cliente pega o carro, com segurança ele faz a viagem com a família dele e tudo mais, sabe? Essa é a nossa visão de negócio. A concessionária me ensinou isso, né? O cliente deixa a chave e ele sai com um carro em condição perfeita, para ele não precisar ficar falando, será que uma lâmpada de freio está queimada? Será que eu vi a seta? Isso faz parte do checklist da oficina, né? E a concessionária é isso, né, cara? Ela pega todo o carro, né? Exatamente. Você faz que nem um médico, né? Você faz uma anamnese, o exame inteiro do carro para ir dando os cheques, né? Tem a visão de analisar não só o micro, né? O macro. O cliente leva um carro na oficina para trocar óleo, né? Quando o mecânico levanta no elevador o carro, ele verifica como que tá o freio, pastilha, se tem algo caindo, alguma coisa em estado que pode gerar risco, né? Isso faz parte do serviço de revisão, né? Que é a preventiva. Então a gente tenta sempre explicar para os nossos clientes sobre a manutenção preventiva, né? Hoje nós temos clientes assim, boa parte dos nossos clientes fala assim, vem trazer para fazer uma revisão, né? Não é uma troca de óleo, é que faz a revisão, faz a troca de óleo junto com a revisão, né? Porque a revisão remove as rodas, verifica vários itens do carro, né? Para garantir a segurança do cliente, né? As famosas revisões de viagem, né? Que falam. E hoje você trabalha com todas as marcas? Hoje todas as marcas. Somos especializados em Kia Hyundai pelo tempo de experiência, né? Porque tem o equipamento original ainda da concessionária que a gente trabalhou, né? Então tem um pouco mais de conteúdo técnico desses carros. Mas, talvez se eu conseguisse só trabalhar com esses carros e eu tinha boa parte do público, talvez não precisaria de outras marcas, né? Mas como o segmento é muito amplo, né? E tem cliente que tem um Kia e tem uma outra marca de carro. Um Ford, um Chevrolet, um Fiat. Então a gente acaba que agregando para atender os clientes, né? Então, e também pelo tamanho da cidade, né? Somos uma mecânica multimarca, né? Sim. De nacional a importado. Você falou sobre a desconfiança, né? Todo mundo tem esse mito, né? Essa lenda, né? O mecânico deu... Todo mundo reclama do tardo mecânico, né? Que eu fui lá, o cara falou isso. Sempre alguém tem uma história para contar. Como é que é lidar com essa desconfiança? Porque... se existe essa desconfiança, essa conversa, é porque existem profissionais não tão sérios. E toda profissão tem. Mas como é que é lidar com isso? O que você faz para mostrar para o cliente que vocês são confiáveis e tudo mais? Olha, a história nossa é assim, basicamente, né? Começamos a oficina mecânica e eu tive, graças a Deus, excelentes amigos que nos apoiaram desde o primeiro início, né? Viu a gente ser mandado embora do trabalho, né? Fala, putz, e agora o que eu vou fazer? E quando a gente, nas conversas, vou abrir uma oficina mecânica, foi os primeiros amigos que falaram assim, não, cara, faz isso mesmo, vai trabalhar, né? Eu lembro de ter um brotherzaço meu, né? Que, não vou citar nome, mas ele vai saber que é com ele. Assim, o primeiro motor que eu fiz, né, com a oficina, foi o motor do carro dele, sabe? Ele zoa comigo nesse carro até hoje. Tá funcionando o carro ainda? Não, ele já vendeu o carro. Ele fala que o motor não ficou bom. Acontece, a primeira faz vez... Faz parte. É que tem coisas, é engraçado. É que tem carro, cara, que não teve jeito. Exemplo, falando de uma marca assim, que eu trabalhei muito tempo, teve um problema de motor muito crônico, né? Que foi os Volkswagen, né? Então, cara, foi difícil acertar, porque às vezes o problema não era ninguém. Era a fabricação já as peças, algumas coisas que erraram, né? Então, e toda marca passa por isso, né? Toda marca passa por esse processo. Tem o recall, lança um modelo que parece que tá bichado, né? Não vai, não tem algum problema. Olha,
Tem uns que pega fogo, tem uns que explodem. Quem inova muito no mercado é o que mais teve problemas nisso. Por que Toyota, Honda, até Kia mesmo é carro confiável? Porque os motores são os mesmos desde quando o carro chegou no nível de tecnologia. Um carro faz 50 anos, que exato, é o Corolla. Exato. Então é muito fácil. Cara, o motor deles, assim, teve evolução, mas eles usam basicamente o mesmo motor. Agora, com as emissões novas, os Euro 5, Euro 6 da vida que foi tendo, agora de que isso são siglas de emissões de gás para poluente, né? Eles foram evoluindo na mecânica, né? Na parte de motor. Mas, cara, basicamente é aquele mesmo motor 20 anos. De sei lá quando. Né? Agora, a marca que foi querer inovar sempre, né? Foi quando a transição do AP, depois vem o AT, depois o ZA111, que é fabricado aqui na fábrica de motor, que aconteceu isso, né? Então, faz parte do processo, né? O que é novo tem que adaptar, né? E aí, falando de como começou, né? Dos amigos. E aí eu tive incentivos, né? Que falaram assim, cara, começa e vai trabalhar, né? E aí começamos a trazer os clientes, já começaram nossos amigos a acreditar no nosso trabalho. Então, quando você fazia um serviço pro amigo, né? Falando na parte de confiança. E já tinha aquela pré-confiança por ser amigo e o cara conhece a sua índole, né? Então foi mais fácil. Pô, o Thiago nunca conversou sobre esse assunto. Quando aconteceu, então a nossa pessoa virou profissional, então a pessoa confiou muito, né? E hoje a transparência que nós temos para os novos clientes, né, que hoje por Google, é ser transparente o máximo possível, né? Aliás, então, uma das oficinas mais bem avaliadas no Google aqui na cidade. Sim. Se não for a mais. Eu creio que nós somos a mais bem avaliada, né? Olha só, parabéns ao seu marketing. Contratar esses caras. É o trabalho dele, né? Porque o trabalho, senão não ia ser bem avaliado. Exatamente, cara. A gente só leva o cliente, agora quem faz bem é você. A avaliação é você que... Exato. O mérito é todo seu. As estrelas é da equipe, é nossa, com né? certeza. A equipe, né, que eu falo assim, né? Sim, virou um time, né? E aí o time tem que trabalhar unido para poder fazer acontecer. Temos problemas, igual toda família tem, né? Vamos dizer assim. Mas a gente consegue entregar um produto final muito interessante. A transparência no serviço é tudo. Então, sempre relacionando com clientes no WhatsApp, a maioria dos orçamentos são por WhatsApp, discriminando o serviço e as peças, e sempre vai junto com o orçamento explicações com vídeo, ilustração, mostrando para o cliente. Eu vi que você tira foto das peças que tira, tudo Exato. que vai ser tudo fotografado, enviado para o cliente. Quer dizer, isso dá uma sensação de vez segurança, que eu né, vi cara? Exato. A gente tenta explicar para o cliente aonde está o problema do carro dele, entendeu? Por mais que ele não saiba, ele merece. Porque às vezes o mecânico, eu acho que eu vejo em vários profissionais, é assim, ó. É igual médico, né? Então você não entende porra nenhuma, né? Do mecânico, de carro. Eu não entendo nada. Aí eu chego lá, o cara parece que ele fala assim, ó. Eu não vou te explicar porque você não entende. Né? Mas você tem que explicar mesmo que a pessoa não entenda, porque isso dá pelo menos a sensação de segurança, de Porque confiança. ele fala, você tem que trocar isso. Mas por quê? Mesmo que eu não for entender, me explica o que está acontecendo. Eu falo que eu entendo tanto de carro, se eu tirar um carro zero agora, virar a esquina, o mecânico falar que tem que ir lá, eu vou lá. Inclusive tava tendo golpe aí, você ficou sabendo aqui na cidade um golpe que teve. Ah, é? É. Qual que é? Conta o bafão. Os mau elemento aí parou uma senhorinha, né? Falou pra senhora, ó, para aí que seu carro tá fazendo um barulho, né? Aí a galera tava meio já com roupa de mecânica, os caras encostaram o carro dela, levantaram, falaram, tem que trocar isso, e senão você vai ter problema. Ela falou assim, pode fazer, tal, fizeram, foram lá, tinha maquininha de cartão, cobraram R$2.900 da cliente, passaram duplicidade o cartão, deram golpeira, fizeram nada. Que horror. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de... Vai no Amaro que você não vai ter dor de cabeça. Vai lá que nós estamos à disposição. Ser transparente, eu acho que como que vir de concessionária traz um embasamento teórico muito bom, né? Então você aprende um pouco mais para que significa tal peça, qual que é a função. Para explicar fica mais fácil, né? Quando você conhece mais do assunto, né? Quando a gente conversa sobre os assuntos que a gente tem profissional, vocês explicam de uma maneira que a gente consegue entender. Às vezes a gente não vai saber fazer, mas a gente vai entender a dinâmica, é o que a gente tenta passar para o cliente, né? Para que serve? Se eu tô fazendo um barulho na correia dentada, aí tem que explicar, tem que trocar a correia, mas o rolamento ele vira,
Na mesma quantidade de volta que vira o conjunto de correia, o rolamento vira também. Aí mostra o rolamento. Então isso aqui é um kit que se troca, porque como que eu troco uma peça com 50 mil quilômetros e a outra eu não troco com 50 mil quilômetros, entendeu? Uma manutenção básica que é uma troca de correia dentada. Então a gente tenta sempre explicar, né? Teoricamente. Essa teoria da coisa. transparência que vocês fazem é muito bacana. Fotografar, filmar, mostrar tudo que está sendo tirado do carro, que está sendo trocado. No final do serviço a gente, depois que o cliente vem, né? Ele faz o fechamento, explica a ordem de serviço e mostra para os clientes, dando a opção dele quiser levar as peças embora. Claro. Mas aí a gente mostra, lembra o vídeo que eu te mandei, aquela peça tal, e aí pra gente conseguir ser transparente, né? Sim, é uma coisa que eu falo que é a sensação de que quando eu vou em algum lugar fazer um serviço qualquer, eu tenho a pessoa tenta explicar pra mim, né? E aí eu acredito que fica... Acho que esse é atendimento. Você é um cara bom de atendimento. Você é bem atendido, né? Você é um cara bom de atendimento.